Bom dia! Hoje é 14 de agosto de 2020, é sexta-feira. E nós escolhemos hoje para a nossa reflexão de hoje uma carta de Paulo ao povo de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, e seja agradecidos. O tema é reflexão e agradecimento, né? Você sabia que nós não nos apercebemos de muitas coisas que chegam até nós com tanta regularidade que nós passamos a tê-las como um direito adquirido. E hoje nós vamos aqui, refletir juntos sobre a necessidade de observá-las e trazer o agradecimento diariamente para cada um de nós. Essa reflexão, ela foi tirada do Pão Nosso, capítulo 163, da Taça de Luz, capítulo 23, do Fonte Viva, capítulo 11 e capítulo 155, né? Muito bem. E Ilustrações Evangélicas, capítulo 75. Pois é, até bem pouco tempo, né? Nós estamos numa correria, o dia a dia era uma coisa absurda. De manhã à noite, todos nós sempre com muitos afazeres, né? E isso nos afastava de nós desenvolvermos uma sensibilidade para que a gente viesse a apreciar o amor de Deus por nós. Vamos sair do automático? Vamos entrar na conscientização? Por quê? Será mesmo que a vida precisa ter essa correria, essa sequência interminável de desencontros, né? O pai sai de manhã para o trabalho, o filho vai para a faculdade ou para a escola, aí ele chega tarde, não vê o filho, aí o filho sai, vai jantar fora com a namorada ou tá na casa dos amiguinhos, aí nossos entes queridos, o avô e a avó, a gente não tem tempo para ir visitá-los porque a gente está no trabalho, porque tem no fim de semana trabalho que a gente levou para casa. São tantos desencontros, não é? Essa eterna falta de tempo para tudo. Será que a gente precisava disso mesmo? Será que não havia outra maneira da gente viver? Talvez essa reclusão dessa pandemia do coronavírus nos trouxe isso. Ficarmos em casa, nós podemos trabalhar, né? Ao mesmo tempo, auxiliar os filhos nos estudos, aqueles que têm filhos pequenos, fazer as coisinhas delicadas da nossa casa que a gente terceirizava. Aí agora, ontem, né, abriu os parques, foi uma demandada geral, então as pessoas saíram correndo para ir ver as árvores, o ar, o sol, as flores, o canto dos passarinhos, começaram a ter necessidade dessas coisas, né? Ficaram reclusas tanto tempo dentro de casa, né? E isso é importante para nós, nós começarmos a perceber que, de uma certa forma, tudo isso aumentou a nossa sensibilidade para nós apreciarmos as coisas do nosso dia a dia que até então nosso dia a dia não permitia. Pois é, o primeiro passo a ser dado é tomar consciência de quanto nós somos abençoados, né? Dr. Roberto Chiachik, no livro Sucesso é Ser Feliz, ele diz assim: a infelicidade é, antes de tudo, um estilo de vida. Olha como ele fala agora. Uma forma de olhar o mundo pelo lado contrário. É isso que é ser infeliz, é olhar o mundo pelo lado contrário. Ao invés de nós tirarmos proveito do momento atual, lamentamos do que poderia ter acontecido, né? Então é importante a gente levar esse ensinamento para nós hoje, né? Olhar as coisas que estão nos acontecendo, esse momento atual, e olharmos pelo outro lado, certo? Nada existe de insignificante na estrada que nós percorremos. Está no livro Fonte Viva, Emmanuel, através de Chico, né? Tudo que acontece, nos fala ele, são concessões do Pai Celestial. Preciosas concessões para o campo da nossa existência, né? E o agradecimento, gente, atrai aquilo que a gente agradece cada vez mais e em mais abundância. Somos feitos de pequeninas partículas capazes de destruir atomicamente cidades inteiras, né? Elétrons, não é assim? Somos energia, somos calor,
eletricidade, o magnetismo, sim, nós podemos atrair. A palavra, através do som, ela caminha pela atmosfera. E é limitada essa atmosfera, né? Mas o nosso pensamento, esse caminha pelo fluido universal, sem limites, gente, por todo o universo. Cada vez que nós agradecemos, que estamos nessa postura, né, de agradecimento, de reconhecimento, estabelece bioquimicamente no nosso organismo o início de várias curas. E a manutenção desta é através da satisfação. Nós começamos a emitir, sem nos aperceber, energia de atração daquilo que nós estamos agradecendo. Olha que interessante. E aí a gente está aqui hoje para a gente refletir, né? Esse balanço da nossa vida até agora, até meados de agosto de 2020. São 8 meses que já se passaram. É importante a gente aprender a agradecer as dádivas que nós tomamos por direito adquirido, sem sequer sentirmos as mãos invisíveis do Pai Celestial a sempre nos reposicionar no caminho em sua direção, né? O caminho em sua direção. Então a humanidade estava caminhando, né, por todos os leste, oeste, sul, esquecendo que existe um norte verdadeiro. Sabe a bússola pequenininha, né? Ela tem uma agulha que fica sempre fixa, a do norte. As outras, a outra agulha chamada rosa dos ventos ou rosa dos rumos, ela pode ir, né, se direcionando. Olha que interessante, né? Então, se você tem a vontade de ir para o sul, você aponta a agulha e ela vai te mostrar onde é o sul, mas o norte continua o mesmo. Em qualquer parte do nosso planeta, o norte será sempre o mesmo e a agulha permanecerá fixa. Vamos trazer isso como simbolismo para nós? O nosso norte verdadeiro é nosso Deus, nosso Pai, né? Todas as outras coisas, o sul, leste, oeste, da nossa pequena bússola, elas estão de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, com o nosso desejo. Mas sempre que nós, como seres humanos ou como indivíduos, né, nós não nos direcionamos a esse norte verdadeiro, que é uma lei, que é a lei do amor, né? Nós vamos ter que fazer caminhos para voltar, alinhar os nossos desejos, a nossa vontade ao norte verdadeiro, que é Deus, nosso Pai. Fazendo hoje a releitura dos momentos, não somente de profundo contentamento e alegria, mas também das tempestades que renovaram o nosso entendimento, nos diz Emmanuel. A luta que aperfeiçoou a nossa compreensão e o sofrimento que iluminou a nossa visão. Tantos de nós nesse momento teve perda de seus entes queridos e passou a ter um entendimento diferente da necessidade de estar com eles, né? Quanto era mais importante em alguns momentos, né, até a hora vividos, nós pudéssemos ter visitado mais aquele ente querido, dado mais valor às pessoas que estão caminhando conosco, né? Muitos terceirizaram os estudos, até os ensinamentos, até a parte moral, não só o estudo intelectual, mas a parte moral a terceiros, dos nossos próprios filhos, sem nós sequer nos apercebermos que era importante nós deixarmos a nossa alma, a nossa maneira ao lado deles, como estudar, como ler, como aprender, né? Pequenos detalhes que dentro de casa a gente não se apercebia o quanto eram importantes e a gente não dava o valor, inclusive porque as pessoas estavam fazendo, achava que era muito fácil, até a hora que nós começamos a fazer. Pois é, amigos, como diz Emmanuel, nós temos que agradecer não só os momentos de alegria, de muito contentamento, mas principalmente esses, como ele diz, né? A tempestade que renova o nosso entendimento, a luta que está aperfeiçoando cada vez mais a nossa compreensão e o sofrimento que ilumina a nossa visão, que nos deixou o saldo de amadurecimento espiritual. Mas como agradecer? Não há necessidade de nós manifestarmos frases maravilhosas. No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 198, no capítulo 91, na página 198, ele diz assim: vocês sabiam
Como que os trabalhadores de Jesus agradeciam naquela época? Aplicando proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo como a si mesmo. Olha que lindo, né? Tudo que eles aprenderam, eles auxiliavam o próximo através do seu trabalho. Um exemplo nos diz lá no Pão Nosso, na página 338, que foi de Paulo de Tarso, né? Que manifestou a sua gratidão ao Cristo, servindo a causa divina, né? Você lembra quando ele estava na estrada de Damasco, Jesus aparece a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que o nome dele era Saulo, né? Depois que ele se tornou cristão, ele passou a se chamar Paulo. Mas naquele momento ele disse, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego por um tempo fisicamente, mas ele adquiriu a visão, né, espiritual. E naquele momento ele cai, e ele cai de joelhos no chão, né, e responde a Jesus: o que queres que eu faça? Na mesma hora. E aí sabe o que aconteceu? Ele trabalhou por mais 30 anos através de sofrimentos inimagináveis. Amigos, hoje nós vamos perguntar a Deus: Pai, o que queres que eu faça? O melhor agradecimento será nós examinarmos as nossas vidas, né? E compreender o trabalho a que nós fomos designados. Aceitá-lo e abraçá-lo com muito amor e devoção, sabendo com a luz, né, que ilumina o nosso entendimento espiritual, que nada existe insignificante na estrada que nós estamos percorrendo. Estamos nós na posição de bênçãos, a fim de que nós possamos, cada um de nós, aumentar o nosso nível de sensibilidade ao seu excelso amor, ao amor que Deus nos dá diariamente. Então, tudo que acontece na nossa vida é para aumentar essa sensibilidade ao amor de Deus, né? Criaturas limitadas que somos, nós vivemos ignorando o socorro diário dos mensageiros celestes que estão sempre assegurando-nos de que nós não venhamos a perdermos, principalmente o interesse pela vida. E estão sempre nos estimulando para que nós tenhamos uma existência perfeita para o nosso aprimoramento. No livro Taça de Luz, Emmanuel, companheiro fiel de Chico, e todos nós, né, de todos nós também, pelas inúmeras mensagens que nos abrem os nossos olhos intercorporais, ou seja, os olhos do Espírito, ele nos fala, gente, da caridade sem ruído, né? Que nós somos amparados silenciosamente por simples interferência de Deus sobre pessoas à nossa volta, para que nós possamos concluir o nosso dever, a nossa missão. Olha como ele diz, o Emmanuel. Ele fala assim: talvez você não tenha se apercebido, mas são as mãos de Deus que estão atuando na tua vida, né? Como, por exemplo, a ternura da nossa mãe, a benevolência do nosso pai, o devotamento da esposa, do esposo, a assistência de um companheiro ou de uma companheira, o carinho do irmão ou da irmã, a devoção de uma professora ou um professor, a generosidade de um amigo ou de uma amiga, a direção de um chefe, a paciência de um médico, a tolerância do enfermeiro. Enfim, queridos, diz Emmanuel, mãos silenciosas, invisíveis, que amortecem os solavancos do caminho. Eu, você, todos tivemos mãos assim, que amorteceram o solavanco do nosso caminho, né? Se não tivemos uma coisa, tivemos outra. Como nós somos beneficiados. Cada coração, queridos, que palpita conosco é um instrumento de Deus, um instrumento de Pai Celeste que utiliza para nos induzir à felicidade, aumentando a nossa sensibilidade para que nós possamos sentir o seu amor por nós. Por isto, vamos agradecer, repetindo como Paulo, né, em uma única voz: Senhor, meu Deus, o que queres que eu faça? Hoje, Senhor, na minha estrada de Damasco, a cegueira espiritual se desfaz através do entendimento do seu amor por mim.
que nós levemos essa frase conosco diariamente. Queridos, cada um sabe aquilo que lhe compete, né? Qual a sua missão? E aí está a forma de nós manifestarmos o nosso agradecimento. Assim como os apóstolos de Jesus, né? Assim como Paulo de Tarso trabalhou, assim que se conscientizou, né? É isso, é o trabalho. Somos distinguidos pelo trabalho que fomos indicados, chamados todos nós para a luz. O fruto do nosso trabalho de amor fala aqui e na espiritualidade quem somos nós. Não é a sua carreira, não é o seu PhD, não é nada disso. Não é o dinheiro que você tem, o que você comprou. O que fala a teu respeito é o fruto do teu trabalho. Se o fruto do teu trabalho foi amor e se ele correspondeu ao auxílio ao maior número de pessoas. Cada experiência vai nos conduzir a uma experiência ainda maior. Cada caminho cederá lugar a um outro caminho. Então, impulsionemo-nos. Que vocês tenham aproveitado essa reflexão, assim como eu aproveitei nesse estudo e dividi com vocês. Abraços fraternos e tenham uma excelente sexta-feira.